Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a ideia do vídeo de hoje surgiu a partir de uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram sobre qual o maior arrependimento que eu tive durante a graduação. O que eu olho para trás hoje que eu vejo que poderia ter sido diferente, que eu poderia ter feito diferente. E eu queria trazer essa reflexão, queria contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês, para que sirva de exemplo, que vocês possam repensar também as escolhas de vocês, tá bom? Então, se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica e crio muito conteúdo bem voltado para estudantes de farmácia, por aqui e lá no meu Instagram também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não me segue lá no Instagram, aproveita para ficar um pouquinho mais próximo de mim. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre alguns arrependimentos, que eu vou deixar aqui linkadinho para você, mas digamos que seriam arrependimentos mais técnicos da graduação, do curso de farmácia mesmo. Hoje, olhando para trás, vendo a Larissa de anos atrás, eu consigo perceber uma grande diferença e consigo perceber como ela era insegura durante a graduação. O medo, o receio, a insegurança, eles nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Eu acho que é muito importante que a gente tente ao máximo usar esse medo como um propulsor e é bem aquela história de tá com medo, vai com medo mesmo e não deixar que eles nos paralise. Por muitas vezes, em muitas situações da minha vida, o medo me paralisou, a insegurança me paralisou. Durante a graduação, com certeza, hoje, olhando para trás, eu vejo que sim, que de certa forma, todo o receio, toda a insegurança que eu tinha acabava me paralisando em vários sentidos. Um dos grandes arrependimentos que eu tenho hoje, olhando para trás, é de não ter sido mais participativa durante a graduação. E graças a Deus eu não sinto os impactos disso, não acho que eu fui prejudicada por não ter sido mais ativa e mais presente na faculdade, mas eu acho que teriam sido experiências que com certeza teriam me agregado muito conhecimento pessoal e profissional também, principalmente. Eu tive convite para participar do diretório acadêmico e eu nunca quis participar. Eu tive oportunidade de fazer iniciação científica. Nunca quis aceitar. Nunca fui nem a fundo para pesquisar, para saber se seria interessante, qual seria o projeto exatamente. Eu tive a oportunidade de dar monitoria em algumas disciplinas. Tive convite de professor para dar monitoria e nunca aceitei. E essa Larissa de anos atrás dizia não para todas essas oportunidades com uma justificativa muito clara e muito bem desenhada, que sempre foi a seguinte: bom, eu moro em uma cidade, estudo em outra cidade, o deslocamento era em torno de 45 minutos a 1 hora e eu não via a hora de chegar em casa, porque por motivos óbvios eu estava sempre muito cansada, principalmente nos períodos em que eu tinha estágio. Durante vários semestres eu ia para a faculdade meio-dia, mais ou menos, e chegava meia-noite em casa, porque eu fazia várias disciplinas seguidas e o meu curso passou a ser mais noturno do que diurno. Então, qualquer coisa que incluísse uma atividade a mais no meu dia e que não necessariamente seria obrigatório, se eu pudesse dizer não, eu dizia. E hoje, com certeza, eu vejo que era uma rotina bem puxada, eu estava sempre muito cansada, muito esgotada psicologicamente, eu fazia várias disciplinas e aí eu tinha que estudar para todas elas, enfim, toda a correria do curso de farmácia que vocês bem sabem. E aí eu pensava que não tinha por que eu incluir uma atividade a mais na minha rotina. Faz sentido? Faz, completamente. É muito justificável, é muito entendível e eu, inclusive, não julgo a Larissa de anos atrás por isso. Mas, hoje, olhando para a Larissa do meio da graduação, até da Larissa do finalzinho da graduação, eu percebo uma pessoa muito insegura. Hoje eu sei que eu recusei a bolsa de iniciação científica porque eu morria de medo de ficar no laboratório sozinha, de não saber fazer o que era preciso, de não poder contar com a ajuda de algum professor e me ver lá sozinha no laboratório, de ter que saber, de ter que ter algum domínio de alguma área que eu já devesse ter, mas ainda não tinha. Então, todos esses pensamentos consumiam a minha cabecinha e eu fui negando e fui deixando oportunidades para trás. Como eu falei, hoje eu não sinto o peso de não ter feito uma iniciação científica, por exemplo. Mas, se eu quisesse engatar um mestrado, se eu quisesse ir para a área da docência, se eu quisesse ir para essa área de pesquisa, com certeza uma iniciação científica no meu currículo teria feito muita diferença, ou me fará
né? Muita diferença. Eu não tenho como ter certeza se em algum dia eu não vou querer ir para essas áreas. É impossível começar um mestrado sem ter feito uma iniciação científica? Não, mas é muito mais concorrido, é muito mais difícil e foi uma oportunidade que eu tive durante a graduação e que eu disse não. Essas experiências nos trazem muita autonomia. Então, eu ia ter que enfrentar isso estando no laboratório. Se eu não soubesse o que fazer, se eu não soubesse exatamente como proceder, eu ia ter que perguntar, eu ia ter que pesquisar. E isso aconteceu mais tarde na minha vida de uma forma forçada. Quando eu me formei e comecei a trabalhar em drogaria, gente, eu não sabia nada. E isso é extremamente normal. Nossa, não sabia nada porque não estudou, porque não foi uma boa aluna, porque não se preparou. Não, porque eu não sabia mexer no sistema, porque eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha sido farmacêutica antes, né? Só tinha sido estagiária, porque as minhas obrigações eram diferentes de uma estagiária e de uma farmacêutica. Por mais que eu tivesse tido 2 estágios em farmácia comunitária, na drogaria, as coisas são diferentes. Aí eu lembro o quanto eu me senti frustrada, porque eu não sabia. E eu tive que começar a pesquisar, tive que começar a perguntar. Então eu poderia ter passado por esse processo antes, se eu tivesse me desafiado, se eu tivesse tentado abraçar algumas oportunidades durante a graduação e não tivesse ficado 100% na minha zona de conforto. Quero que vocês entendam que esse exemplo não é literal, porque o que tem a ver a drogaria com a iniciação científica? Acho que praticamente nada, mas o fato de eu me expor, o fato de eu ter uma certa autonomia dentro do laboratório me deixaria uma pessoa um pouco mais segura, uma pessoa um pouco mais acostumada a não saber das coisas, a ter que perguntar, a ter que ir atrás, a ter que tentar entender de outras formas. Eu vejo por mim como é bom escutar de outras pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, que para elas também não foi fácil. Porque quando eu estava lá no meu primeiro emprego, ou quando eu fui para manipulação, que eu também não tinha experiência, eu fui me encolhendo, eu fui me sentindo uma profissional ruim, eu fui sentindo que eu não estava preparada, mas todo mundo passa por esse processo. Mas eu deveria ter me exposto um pouco antes. Mas, ao mesmo tempo, eu tive todos os estágios que também foram uma exposição, né? Eu também não me sentia preparada para eles, mas como eles eram obrigatórios, eu tinha que cumprir. Então, todas as outras atividades que não me eram obrigatórias, eu fui dizendo não e fui largando, quando, na verdade, eu acho que eu deveria ter experienciado alguma delas. Então, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que se você tiver oportunidade, se você quiser se desafiar, acho que sim, é muito bem-vindo. Você, com certeza, vai crescer como profissional, vai crescer como estudante, mas principalmente como pessoa, né? Você vai começar a se expor às dificuldades, vai começar a se expor a esse mundo de não saber tudo e a gente começa a perceber como uma nota boa na prova não resume a nossa vida, né? Não é porque você foi bem na prova de microbiologia que você vai dominar uma iniciação científica nessa área. São coisas completamente separadas e onde uma não depende da outra, né? Ou ao contrário, você pode ser uma péssima aluna em microbiologia, mas ser muito esforçada na sua iniciação científica, mas saber onde procurar informação, mas se cercar de assuntos que te façam crescer nessa área. Às vezes a gente fica muito dentro de uma bolha durante a graduação e quando a gente tem que estourar essa bolha e sair dela, percebe como o mundo é diferente. Não quero que vocês entendam esse vídeo como façam iniciação científica com certeza, apesar dos pesares, participem do diretório acadêmico, deem monitoria, não é isso. Mas saibam analisar as oportunidades que a vida entrega para vocês. Saibam pensar um pouquinho mais a fundo do porquê vocês não querem agarrar essa oportunidade, se é por medo, se é por receio, ou se é porque vocês realmente não querem, não se interessam. São coisas bem diferentes. Quero muito saber se vocês já tiveram essa experiência durante a faculdade, se vocês foram monitores, se vocês começaram uma iniciação científica. Me contem, porque eu fico muito orgulhosa das experiências que eu não vivi, que eu vejo as outras pessoas vivendo e tendo, né, essa vontade de agarrar essa oportunidade. Espero de coração que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.